CBN Saúde. Oferecimento Sabin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Estamos no Julho Verde. Verde de esperança, a cor da confiança de que é possível mudar, por exemplo, situações que podem ser desfavoráveis à saúde. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço intensifica neste mês as ações de conscientização a respeito da importância da detecção precoce desse tipo de câncer, que é o de cabeça e pescoço, que pode alcançar até 90% de cura se tratado precocemente. E este é o assunto, então, do nosso quadro CBN Saúde de hoje, com o oncologista Fabrício Colassino. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na CBN de Campo Grande. É um prazer enorme estar com vocês, falando mais uma vez sobre um assunto importantíssimo, que é saúde, prevenção, sobretudo em oncologia. E nesse mês, a divulgação, a informação, desmistificar muitos pontos relacionados ao câncer de cabeça e pescoço. Como muito bem você falou, a detecção precoce é uma palavra-chave e fundamental para um desfecho favorável a um paciente, que ele possa voltar para sua família vivo e íntegro. Eu começo te perguntando das causas, doutor. Dani, de uma forma muito simples, eu digo que cabeça e pescoço tem dois problemas seríssimos envolvidos na sua etiologia, na sua causa, que é o cigarro e o álcool. Portanto, são duas formas de agressão à mucosa relacionada. Lembrando que cabeça e pescoço envolve a face, envolve a cavidade oral, a boca, os lábios, o nariz, envolve o pescoço. Então, tudo que é nódulo, caroço no pescoço, íngua, machucado dentro da boca, ou no lábio, ou no nariz, tudo isso nós estamos falando de um conjunto de problemas relacionados a tumores de cabeça e pescoço. E lembrando que não é qualquer machucado que é um indicativo de câncer, tá, Dani? Para que a gente não desperte também um pânico desnecessário às pessoas que estão nos ouvindo. É importante salientar que qualquer machucado ou caroço que tenha nessa região do pescoço, da boca, dos lábios, nariz, que envolve ali a cabeça e o pescoço, que não melhore ao longo de 30 dias, aí sim desperta-se uma luz no painel de alerta para que busque um atendimento médico e faça a investigação adequada. Nem sempre vai confirmar que se trata de um câncer, tá? Então, todo mundo que tem um sinal de alerta, seja um sintoma, dor, um caroço, um machucado que não melhora ao longo de 30 dias, é necessário buscar um médico para avaliação. Existe uma preocupação muito grande neste momento em relação ao cigarro eletrônico, doutor? Os médicos estão falando muito disso, alertando para isso? Exatamente, Dani. A preocupação nossa sempre foi... Eu estou formado há 20 anos, então, por 20 anos, a minha preocupação sempre foi alertar em relação ao cigarro comum, ao narguilé, que aqui na nossa região também tem um costume de uso bem intenso, e do etilismo, do álcool. Mas ultimamente, mais precisamente nesse último ano, tem intensificado o uso do cigarro eletrônico, o vapor, assim por diante, ou o pendrive, que é como a população tem chamado. Isso é uma preocupação muito grande, por quê? Como muito bem o Dr. Drauzio falou ontem em entrevista, há décadas o mundo inteiro vem reduzindo o número de fumantes. E, infelizmente, por conta de algumas portas de acesso facilitadas e com chamariz importante, como é a do cigarro eletrônico, muitas pessoas estão voltando no hábito de fumar, ou, principal, colocando crianças e adolescentes, porque o cigarro eletrônico parece inofensivo, porque ele tem um vaporzinho ali, cheiroso, aromático, mas, na verdade, ele causa a mesma agressão ou até maior do que o cigarro comum. Ele tem nicotina, ele tem todos aqueles venenos embutidos nele, associado a componentes que podem se desprender tanto da bateria quanto do filamento metálico que aquece para transformar a essência em vapor. Portanto, é muito importante que as pessoas que nos ouvem entendam que o cigarro eletrônico ele é um grande agressor à mucosa, um grande agressor aos pulmões. E tudo isso com uma máscara de que é um brinquedo, de que é um fator intermediário entre o cigarro normal e a pessoa tentar parar de fumar. Então, vou usar o vapor ali, o cigarro eletrônico, porque ele é menos ofensivo à saúde, ele é menos agressivo, e aí depois eu paro de fumar. Não é verdade. A verdade é que ele facilita o vício,
ele é uma porta de entrada para mais pessoas que... vou dar um exemplo. Aquele vaporzinho, até para quem nunca fumou ou não gosta, não se sente tão incomodado. Já o cigarro normal, em qualquer ambiente, seja um ambiente de um restaurante, um ambiente fechado, ao fumar fica aquela fumaça no ambiente, aquele cheiro que não é legal e que muitas pessoas notam rapidamente e excluem aquela situação, pelo menos tentam minimizar. Já o cigarro eletrônico não. Ele gera aquele vaporzinho que se dispersa facilmente pelo ar, dá a impressão de que é um negócio menos ofensivo, ele tem um cheiro agradável, dependendo das suas essências que colocam, mas que não caracteriza um ato... E lembrando que é proibido no Brasil, né? Lembrando que isso aí é muito importante que todos saibam. Então, é um ato, Dani, que é uma obrigação nossa como especialista na área, vendo muitos pacientes de cabeça e pescoço, chegando com diagnóstico de tumores avançados ou de tumores ocasionados por essas agressões, seja do álcool, o etilismo, ou seja do cigarro. É fundamental e uma obrigação nossa alertar a população em relação a esses males, seja o narguilé, seja o cigarro eletrônico. Então, ele faz muito mal, tão quanto o cigarro normal. Quais são os tipos de câncer mais comuns na cabeça e no pescoço, doutor? E a gente está falando de pessoas de todas as idades? Sim, muito boa pergunta. Acontece em pessoas de faixa etária de adulto para mais idosos. É mais comum na região da língua, é mais comum na região do pescoço, com as ínguas aumentadas. E também nos lábios. Portanto, esses tipos de tumores eles acontecem mais nessas regiões que eu mencionei e em uma população um pouquinho da metade da idade para frente, haja visto que ela passou desde criança, a história é muito comum, desde criança fumando e usando bebida alcoólica, principalmente a destilada, que ocasiona uma agressão crônica, constante, por muitos anos, chegando a ponto daquela ferida não cicatrizar mais. Por isso que, quando tem uma ferida ou um nódulo que tem a presença por mais de 30 dias no organismo, é importante fazer uma investigação. Geralmente o médico vai solicitar uma biópsia, porque a única forma de confirmar o câncer é saber se aquela lesão, aquele machucado, aquela íngua, aquele nódulo, ele se confirma com as alterações celulares no microscópio. Por isso que é necessário uma biópsia quando há dúvida no diagnóstico, quando há uma investigação em relação à parte oncológica. E os sinais de alerta costumam ser esses, então, que o senhor já citou aí. Um nódulo, né? Exatamente. Uma ferida que não cicatriza. Exatamente. Qualquer sinal ou sintoma relacionado a essa região da face, do nariz, da boca, da garganta, do pescoço, em que dure mais de 30 dias. Por que a gente fala 30 dias, Dani? Porque geralmente é muito comum ter dor de garganta, aparecer íngua, ter uma virose, ter uma infecção, uma dermatite. E isso não é câncer e não gera uma preocupação em relação à oncologia. Não vai precisar ser feita uma biópsia. Mas geralmente ela é autolimitada, ou seja, dentro de 15 a 30 dias, se é uma infecção mais simples, ela vai sarar sozinha, ou com uma pomadinha, ou com uma medicação sintomática. Agora, não sarou ao longo de 30 dias, é um divisor de águas, porque aí é necessária uma investigação maior. Como eu disse, pode ser que não confirme câncer, pode ser que confirme, mas isso vai depender de uma investigação posterior a esse período de observação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço divulgou aqui que há uma estimativa para 2022 de 36.600 novos casos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Então, quer dizer, os números são alarmantes mesmo, né, doutor? Exatamente, são números impactantes, preocupantes, e por isso eu parabenizo a CBN, sempre levando a informação de especialistas às pessoas em casa, para que essas informações desmistifiquem muitos mitos, muitas inverdades que circulam, às vezes por aquela história contada várias vezes, acabam que as pessoas tomam como verdade. E por isso que eu parabenizo. É importante que, eu até acho interessante cada mês colocar uma cor, para que a gente possa discutir sobre o assunto, principalmente informar as pessoas, haja visto que a desinformação ela mata o mesmo tanto que a falta de equipamento, a falta de equipe especializada, a falta de um diagnóstico. Portanto, as pessoas que nos ouvem hoje entendem que tem que saber sobre o assunto, tem que estar atento, seja a pessoa que está ouvindo ou os seus familiares, seus amigos, porque eu já fiz diagnóstico, Dani, em fila de supermercado. Já vi pessoas com alteração e eu, de uma forma muito
sutil, com muito cuidado. Perguntei se aquilo fazia mais de 30 dias e tal. Então, por desinformação, a pessoa não sabia. Eu informei a pessoa, ela buscou depois um centro de saúde, acabou fazendo o diagnóstico, eu fiquei sabendo depois, acabou voltando comigo no hospital para tratamento. Mas tudo por quê? Não tinha informação. Então, a nossa obrigação como especialista é informar as pessoas, né? O livre-arbítrio é para todo mundo, mas informar para que as pessoas, pelo menos não por desconhecimento, deixem de fazer um diagnóstico. Mas sabendo que tem prevenção, sabendo quais são as formas de agressão, quais são os sintomas e sinais de alerta, a gente está cumprida a nossa missão, dado o recado, e a gente, pelo menos, sabe que as pessoas estão bem informadas. E que com a detecção precoce, né, desse tipo de câncer, pode-se alcançar aí 90% de cura. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui. Médico oncologista Fabrício Colassino, no quadro CBN Saúde de hoje. Bom dia. Bom dia, Dani, a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Um grande abraço a todos. 9 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul.